Quando a gente fala em classificação vertebral, tá? A gente pode classificar uma vértebra como sendo uma vértebra típica. A gente pode caracterizar como sendo uma vértebra típica ou como sendo uma vértebra atípica. Como o próprio nome já sugere, o que é uma vértebra típica e o que é uma vértebra atípica? É só a gente pegar o sentido da palavra aí. O que eu posso chamar de típico? Típico a gente entende como comum, né? Poxa, fui para o Nordeste e lá no Nordeste eu estava querendo comer uma comida típica do Nordeste. Ah, então vou lá comer frutos do mar, não sei o que. Nossa, agora eu fui lá para o Mato Grosso do Sul e fui comer uma comida típica de lá. É um churrasco, uma costela. Nossa, eu fui para tal lugar e eu fui comer uma comida típica do Amazonas, não sei o que lá. Aí tem as comidas típicas dele lá, tem as tapiocas, tem as coisas que eles comem lá, até o açaí, a forma como eles comem o açaí lá no norte é completamente diferente como a gente come o açaí aqui, né? Eu aqui no Rio de Janeiro a gente come açaí batido com banana e batido com xarope de guaraná, então é uma vitaminazinha doce. Quando eles comem lá no norte o açaí, né, eles comem junto com a comida, com o salgado. Então, assim, o que é típico, comum de lá, comum da região. O que seria uma vértebra típica? Vértebra típica, então, a gente entende como uma vértebra comum. Felipe, como assim uma vértebra comum? A gente não tem diferenças entre as vértebras? Tem, mas quando a gente não tem nenhuma diferença significativa, ou seja, quando não tem nenhuma característica específica. Olha, eu dou até um exemplo, tá? O meu avô, ele sempre tinha uma tendência muito grande, uma preocupação muito grande em relação à nossa alimentação. Porque ele falava assim, Felipe, não pode engordar, você está engordando. Toda vez que eu estava engordando, ele falava, Felipe, você está gordo, você está gordo. E aí ele falava assim, ó, gordo é ponto de referência. Não que ele tinha fobia com pessoas mais gordas, não, mas a preocupação dele é, olha, você pode ficar gordo e você pode sofrer bullying com isso. Na época dele não existia bullying, né? A gente não falava sobre bullying, mas ele usava esse termo, ponto de referência. Por quê? Porque as pessoas podem olhar e chamar, em vez de chamar o Felipe, ó o gordinho. Ah, olha o careca, olha não sei o que lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esses pontos de referência significam que aquela pessoa tem uma característica específica dela. Então vamos supor, se eu tenho uma sala de aula com 37 alunas e das minhas 37 alunas eu só tenho uma aluna loira, não significa que ela seja mais bonita, mais feia, melhor, nem pior. Só significa que ela tem uma característica completamente diferente das outras. Então, quando pergunta, nossa, mas que aluna que vai fazer o trabalho com você? A loura. Por que a loura? Porque só tem ela. É diferente das outras. Bom, então, quando a gente fala assim de uma vértebra atípica, a vértebra atípica é aquela vértebra que possui uma característica exclusiva dela. Então, não interessa, tem cabelo, mas o cabelo é mais curto, é menos... Tem cabelo? Não é atípico, né? Então, as vértebras típicas, apesar de terem diferenças, têm as mesmas estruturas. Não tem nenhuma estrutura completamente diferente de todas as outras, tá? E é claro que eu vou ter características de conjuntos vertebrais. A minha cervical vai ter algumas características, minhas torácicas vão ter características comuns de segmentos. Mas quando a gente fala que uma vértebra ela é atípica, significa que ela tem alguma coisa só dela. E aí eu vou explicar biomecanicamente o porquê disso. Então, aqui o que a gente está vendo? Característica de vértebra típica. Então, isso aqui, na verdade, é uma vértebra típica, tá? E, pelo que a gente pode observar aqui, ela de cima para baixo, a gente tem uma tendência a observar essa vértebra aqui como sendo uma vértebra lombar. Felipe, como é que você sabe que essa vértebra é lombar? Por causa do tamanho dela? Não, por causa disso aqui, ó, da faceta articular. As vértebras lombares possuem facetas articulares verticais no sentido sagital. Então, a maior amplitude de movimento que a gente vai ter no segmento lombar vai ser movimento de flexão e extensão. Diferente das vértebras torácicas, que as vértebras torácicas vão ter facetas no sentido oblíquo. Se eu estivesse vendo uma faceta de uma vértebra torácica, ela estaria assim, no sentido oblíquo, então meio que deitada, mas de forma oblíqua. Felipe, mas e se for uma vértebra de transição?
Ou seja, uma vértebra ali entre torácica e lombar, elas não são muito parecidas? São. Só que o que eu espero? Toda vértebra torácica se articula anteriormente com uma costela, um par de costelas. Então, toda vértebra torácica vai ter aqui o que a gente chama de fóvea costal, e da T1 até a T10, eu vou ter um outro acidente ósseo chamado de fóvea costal transversa. Então, essa costela, na vértebra torácica, ela sai daqui, esbarra aqui, forma um arco e vai se posicionar lá para frente. Então, se eu não estou vendo fóvea costal, se eu não estou vendo fóvea costal transversa, eu posso já chegar à conclusão que isso aqui é uma vértebra lombar. Agora, a gente não está aqui para julgar ainda conjuntos vertebrais. O que a gente está para julgar aqui? Característica de uma vértebra típica. Toda vértebra típica tem corpo vertebral, que vai ser a representação, então, da parte anterior da vértebra, e esses corpos vertebrais, eles vão se articular entre si através desse carinha aqui, ó, que é o nosso disco intervertebral. Felipe, eu tenho uma articulação aí. Qual é o tipo de articulação? Articulação do tipo cartilaginosa. Então, a gente pode classificar as articulações como articulações sinoviais, articulações cartilaginosas e articulações fibrosas. As fibrosas, a gente vai ter as suturas no crânio, né? E as sincondroses. As suturas e as sincondroses. As cartilaginosas, perdão, a gente vai ter a sínfise e a sincondrose na cartilaginosa. Tá? Nas fibrosas, a gente vai ter as suturas e as sindesmoses. Então, o que a gente vai ter aqui? Uma sindesmose, por exemplo, que é uma articulação, então, que a gente chama de articulação fibrosa, é uma articulação que não tem movimento, que não tem quase movimento, a função é protetiva. Então, uma sindesmose, então, exemplo de sindesmose é a articulação, então, tibio-fibular distal, que forma na pinça malleolar e que tem como objetivo dar sustentação para o talos. Uma articulação que a gente chama, então, de articulação fibrosa são as suturas do crânio. Depois de adulto, então, a gente não tem mais função de mobilidade entre os ossos do crânio. Só que das cartilaginosas, a gente vai ter as sínfises e as sincondroses. Qual vai ser a diferença entre elas? Toda sínfise tem disco. Eu tenho um disco fibrocartilaginoso. Então, aqui, exemplo disso aqui, o nosso disco intervertebral. Então, o disco intervertebral é um disco fibrocartilaginoso. Então, Felipe, todas as articulações entre as vértebras são cartilaginosas, ou seja, são do tipo sínfise? Não. Por quê? Porque as vértebras articulam entre si através do corpo, e aí entre os corpos vertebrais das vértebras móveis, cervical, torácica e lombar, com exceção, então, de C1, C2, que a gente vai falar que são as vértebras atípicas, a gente vai ter disco intervertebral. Quando chega no cóccix, no sacro e no cóccix, essas vértebras, então, elas são fundidas, são calcificadas. O que a gente vai encontrar? A representação do disco intervertebral mais calcificado, que a gente chama como linha transversa. É um acidente ósseo que a gente vai chamar de linha transversa do sacro. E a gente vai ter outra articulação, que vai estar aparecendo aqui, ó. As facetas articulares superiores e as facetas articulares inferiores vão se articular superiormente e inferiormente com as vértebras, então, né? Respectivamente, superior e inferior, através de articulações sinoviais. Tá? Então, aqui eu tenho duas articulações completamente diferentes. Aqui eu tenho uma articulação sinovial e aqui eu tenho uma articulação do tipo sínfise. Essa articulação do tipo sínfise, ela tem uma função biomecânica muito mais relacionada a amortecimento de peso e não deixar, então, gerar atrito entre os corpos vertebrais. Quando eu tenho, por exemplo, uma alteração de disco intervertebral, uma degeneração do disco intervertebral, eu tenho uma redução do espaço, então, entre as vértebras, eu posso ter o contato direto osso com osso, e aí a gente vai ter a nossa famosa artrose, né? Então, eu posso ter uma artrose cervical, uma artrose lombar, artroses
são derivadas de processos degenerativos. Felipe, e as nossas articulações sinoviais? Nas nossas articulações sinoviais, então, acontecem os movimentos de flexão, extensão, rotação para a direita, rotação para a esquerda, dos nossos segmentos, de cada segmento vertebral. Então, quando a gente está falando aqui, eu tenho todos esses nossos acidentes ósseos, tá? E esses acidentes ósseos, então, são acidentes ósseos característicos de vértebras típicas, ou seja, toda vértebra típica possui os mesmos acidentes ósseos. Felipe, mas na lombar é maior, na torácica é intermediária, na cervical é menor, mas tem, tá? Então, toda vértebra típica tem corpo vertebral, toda vértebra típica tem processos transversos, que são os processos laterais, toda vértebra típica tem processo espinhoso, que são posteriores. Toda vértebra típica vai ter uma transição entre o corpo e o processo transverso, que é chamado de pedículo, que vai ser aqui. E toda vértebra também vai ter a transição entre o processo transverso e o processo espinhoso, que a gente vai chamar de lâmina. Então, o que a gente tem? Corpo, pedículo, processo transverso, lâmina, processo espinhoso. Aí a gente vai ter um forame grandão, que vai ser chamado de forame vertebral. Qual a função desse forame vertebral? Ponto de passagem, então, da medula espinhal. Então, todos os segmentos da medula espinhal estão passando ali pelo nosso forame vertebral. E depois a gente vai ter as nossas facetas articulares, processos articulares e facetas articulares, que são os nossos pontos das articulações sinoviais, tá? Então, eu vou ter facetas articulares superiores de T12 se articulam com as facetas articulares inferiores de T11, e assim sucessivamente a gente vai tendo todas as nossas articulações. Beleza. Felipe, mas aqui a gente vê uma vértebra diferente. O nome dela, Atlas. Então, Atlas, ou C1, é uma vértebra atípica. Qual é a grande diferença dela em relação a todas as outras? É isso aqui, ó. Ela não possui corpo. E no lugar do corpo aparece um cara aqui que é chamado de dente do áxis, que é a vértebra logo abaixo. Felipe, então eu tenho uma vértebra que parece um anelzinho, não tem corpo, ela é toda aberta. Se eu fosse pegar essa vértebra aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar também parte da imagem. Espera aí. Se eu fosse pegar essa vértebra aqui, ó, o que eu vou perceber? Que ela é assim, ó. Só a vértebra. Tá? Ou seja, ela parece um anel. Tá? E nesse anelzinho, então, eu não vou ter corpo. Então, essa parte onde eu teria o corpo vai ser a parte onde vai encontrar, então, o meu processo odontoide do áxis, que seria a minha C2. Felipe, qual é a grande característica do Atlas? O que faz com que o Atlas seja considerado uma vértebra atípica? Ausência de corpo. Ah, mas ele tem um processo transverso pequenininho. Ah, mas tem, não sei, tem. Né? Tem outras características, mas o que é exclusividade? Ausência de corpo. Ausência de corpo, Atlas. E depois, logo embaixo dele, eu vou ter a nossa C2 ou axis. Que o que ela vai ter de diferente? Processo odontoide ou dente do áxis. Então, quando a gente fala, nossa vértebra C2 tem acima do corpo uma proeminência óssea, que tem um formato de dente, por isso se chama processo odontoide ou dente do áxis. Lá ele vai ter a face articular posterior do dente do áxis, que vai se articular, então, com o Atlas, então a gente vai ter uma articulação anterior e posterior, mas a grande função, então, das nossas vértebras atípicas é permitir uma maior mobilidade de rotação cervical. E aí eu vou explicar o porquê. Olha o que acontece. Quando a gente fala, então, de vértebras atípicas, o que a gente tem? Então, como característica de vértebras atípicas. Característica de vértebras atípicas, eu vou ter Atlas, ausência de corpo, axis, processo odontoide. Felipe, mas e os outros segmentos? Tem característica por segmentos? Tem. Então, vou até colocar mais um slide aqui, colocando como características vertebrais.
Opa, escrevi errado aqui. Características vertebrais. O que acontece aqui quando a gente pensa, então, em características vertebrais? A gente tem primeiro nossas vértebras atípicas, ou seja, aquelas que possuem característica exclusiva. Atlas não tem corpo. Ou seja, qual vai ser a característica do Atlas? Ausência de corpo. Ponto. C2, axis. O que a gente vai ter? Processo odontoide. Então, aqui característica, beleza? Então, o que torna elas atípicas? Isso aqui, ó. Tá? O Atlas, ausência de corpo. O axis, processo odontoide. Depois, eu tenho as minhas cervicais. Felipe, mas Atlas e axis não são cervicais? Então, a gente vai chamar de cervicais típicas. Porque nas cervicais a gente vai ter cervical típica e cervical atípica, que seria C1 e C2. O que toda cervical tem? Forame transverso. Forame transverso, a gente pode até observar aqui, ó. Axis tem forame transverso. Como o próprio nome já sugere, forame transverso, então, é um forame que está presente no processo transverso. Atlas, forame transverso, ó. Forame transverso da vértebra. O que significa forame transverso? É o ponto de passagem da artéria vertebral, que é um ramo ascendente da artéria subclávia. A gente vai ter algumas artérias que vão subir, então, para irrigar o nosso sistema nervoso central, mais especificamente o nosso encéfalo. Quais são as artérias que irrigam, então, a cabeça, de forma geral, tá? Então, a gente vai ter as nossas carótidas comuns, que depois vão se derivar em carótida interna, entra para formar a artéria cerebral média, e a gente vai ter a nossa artéria vertebral. A nossa artéria vertebral de cada um dos lados, que está saindo, então, das nossas artérias subclávias, elas entram no forame transverso de C6. Felipe, mas não são 7 cervicais? Eu não teria que entrar na sétima? Teria, mas entra na sexta. Mas a sétima também tem forame transverso. Então, a gente tem algumas variações anatômicas, tem gente que entra na sexta, tem gente que entra na sétima, por via das regras, entra no forame transverso da sexta vértebra cervical, sobe pelos forames transversos. Quando chega lá na base do crânio, então, passa pelos forames transversos do Atlas, que é C1, aí eles se fundem e formam, então, a fusão da artéria vertebral direita com a artéria vertebral esquerda, formam o que a gente chama de artéria basilar, que penetra, então, na base do crânio pelo forame magno, para depois dar origem ao que a gente chama de polígono de Willis, que vai ser, então, o conjunto de artérias que vai irrigar toda a região encefálica. E esse polígono de Willis vai ser alimentado, então, pelas artérias vertebrais, que vão formar a basilar, e pela artéria cerebral média, que foi derivada, então, das artérias carótidas internas, direita e esquerda. E a artéria carótida externa fica para irrigar as estruturas externas, né? Músculos da face, olho, todas as glândulas salivares, todas as estruturas que são externas, então, à calota craniana, tá? Agora, o que a gente tem, então, nas torácicas? As torácicas, como a gente já viu lá atrás, as torácicas são, né, correspondem ao segmento, então, que vai se articular com as costelas. Então, eu tenho 12 vértebras torácicas, eu tenho 12 pares de costelas. De cada vértebra torácica, eu vou ter a saída de um par de costelas. Por isso, na torácica, a gente vai ter uns acidentes ósseos chamados de fóveas costais. O que significa uma fóvea costal? Fóvea costal é o ponto de articulação entre a costela e a vértebra torácica. É como se essa costela, quando ela se articulasse, ela deixasse uma impressão digital, uma marca ali. Então, a gente vai perceber essa marquinha, então, da costela na vértebra torácica. Se tem fóvea costal, é obrigatoriamente uma vértebra torácica. Felipe, mas e a tal da fóvea costal transversa? Todas têm? Não todas. Por isso a gente não coloca característica como, né, geral de vértebra torácica. A gente vai ter fóvea costal transversa de T1 até T10.
T11 e T12, como a gente vai ter na T11 e na T12 a saída das costelas flutuantes, que são as costelas que não chegam lá na frente, elas não formam um arco tão grande. Então, elas não encostam no processo transverso, consequentemente, elas não têm fóvea costal transversa, mas elas têm obrigatoriamente fóvea costal, todas. E depois, as lombares, a gente vai caracterizar, então, pela ausência. Ausência de quê? Ausência de fóvea costal, ausência de forame transverso. E é claro, quando a gente olha uma vértebra lombar, ela já vai ter algumas características. As facetas articulares, então, elas são verticais no sentido sagital. Elas são vértebras grandes, porque elas ficam na base da coluna e sustentam muito mais peso. Mas o que eu já vou procurar de cara? Eu já vou de cara procurar. Tem fóvea costal? Não. Então é lombar. E dificilmente a gente vai confundir uma vértebra lombar com uma cervical. Por quê? Porque a cervical é uma vértebra pequenininha, fica localizada lá em cima. E a lombar, uma vértebra grande, fica localizada lá embaixo. O que a gente pode confundir? Uma vértebra cervical baixa com uma vértebra torácica alta, que são parecidas, quanto mais próximas, mais semelhantes. Uma vértebra torácica baixa com uma vértebra lombar alta. Exemplo, T12 com L1. Se T12 encaixa com L1, elas têm que ser bem parecidas para poder encaixar. Se elas são parecidas, o que eu vou olhar? Quem é T12 e quem é L1? Tem fóvea costal? T12. Não tem L1 ou alguma vértebra dali para baixo. Felipe, se eu estiver falando então lá de cima, eu vou pensar a mesma coisa. Tem forame transverso? Cervical. Não tem? Torácica, mas pode ser uma torácica alta. E a gente ainda tem aqueles pontos que a gente chama de pontos de charneiras. O que significam as charneiras? As transições. Essas são vértebras chaves para a gente, né? Alguns autores colocam ainda C7 como sendo uma vértebra atípica e chamam C7 de vértebra proeminente. Eu já deixo bem claro aqui que eu não considero assim como a maioria dos livros, porque quando a gente fala de morfologicamente, ela não é uma vértebra atípica, ela não tem uma característica específica dela, né? Mas ela tem uma característica biomecânica. E C7 faz parte de uma das principais charneiras que a gente vai ter. Né? O que é uma charneira? Uma vértebra de transição. Porque C7 eu vou ter transição de C7 para T1. E quando eu tenho uma transição, eu tenho uma inversão de curvatura. E por isso, talvez, essa vértebra, além de ter um processo espinhoso maior, ela seja mais proeminente. Porque eu estou saindo de uma lordose cervical e invertendo para uma cifose torácica. E aí, talvez a proeminência. E essas vértebras de transição, elas são extremamente importantes, principalmente pelos mecanismos de compensação. Quando eu tenho um aumento de curvatura em um segmento, eu vou ter, então, uma retificação de outro. Né? O aumento da curvatura, compensação, a retificação, causa. Então, quem são as minhas charneiras, então? Então, a gente vai ter uma charneira atlanto-axial, atlanto-occipital, perdão, entre o atlas e o occipital. A gente vai ter uma charneira, né, que a gente vai considerar, então, entre C7 e T1. Tá? A gente vai ter uma charneira entre T12 e L1, e a gente vai ter uma charneira entre L5 e S1, que são os nossos pontos de transição. E dentro da osteopatia, quando a gente estuda, né, na osteopatia, o tratamento, principalmente na osteopatia visceral, a gente estuda, então, que é como se a gente tivesse 5 diafragmas. Um diafragma occipital, um diafragma cervical, um diafragma abdominal, que é o nosso diafragma, onde a gente vai encontrar a nossa musculatura do diafragma mesmo responsável pela respiração, e a gente ainda vai ter um diafragma, então, lombar, um diafragma sacral. Por que isso? Porque em todas essas vértebras de transição, então, a gente vai ter pontos de aderência e a gente vai ter membranas, então, que estão fazendo a separação de cada uma dessas cavidades, da região da cabeça, da região do pescoço, da região torácica, da região abdominal, da região pélvica e assim vai. Tá? Então, é claro que como tudo, né, como todo esse segmento ele vai ser comunicado através das nossas meninges, né, principalmente da dura mater, através dos nossos ligamentos, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, tudo vai ter relação. Se eu tiver um problema lá no sacro, eu vou ter reflexo na cervical. Se eu tiver um problema lá na cervical, eu vou ter reflexo no sacro. O grande X da questão é descobrir qual é a causa, aonde é a causa do problema, né? Porque muitas vezes a gente fica com esse negócio. Não, mas onde é que é a causa? O que é a causa, o que é a consequência? Então, a gente sempre procura regiões de hipomobilidade. Aqui, então, o que a gente vai observar? Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso aqui.
Felipe, qual a função das vértebras atípicas? Então, por que a gente tem vértebras atípicas? Então, quais são as nossas vértebras clássicas atípicas? Atlas e axis. Por que isso? Porque a região cervical é uma região onde eu preciso ter uma mobilidade maior. Então, aqui, se eu for observar, olha o que acontece. Eu tenho o atlas, que se encaixa, então, no meu axis, no processo odontoide, e permite uma amplitude de rotação muito maior. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em orientação espaço-temporal, quem permite a nossa orientação espaço-temporal é a nossa visão, né? Então, o meu olho ele tem movimento para um lado e para o outro. Eu consigo mexer só o olho para um lado e para o outro. Então, eu tenho a minha visão focal, eu tenho a minha visão periférica. Então, mesmo que eu esteja olhando para frente, sem mexer a cabeça, eu consigo perceber o que está do meu lado, porque eu tenho visão periférica. Agora, imagina se eu puder, além disso, rotacionar essa minha cervical até 90 graus. Então, eu consigo olhar, focar 90 graus e consigo ter uma visão periférica de 180 graus. Isso me dá uma orientação espaço-temporal muito importante. Então, a grande função das nossas vértebras atípicas é permitir maior amplitude de rotação cervical, dando maior possibilidade de visão, aumentando o nosso campo visual e dando uma maior percepção espaço-temporal. Felipe, mas o indivíduo que sofreu um traumatismo na coluna e teve que colocar, né, um fixador, então, na cervical. O que vai acontecer quando você coloca um fixador na cervical? Toda vez que eu quiser olhar para um lado ou quiser olhar para o outro, eu vou ter que mexer o tronco como um todo. Isso vai me gerar um problema muito grande, me gera uma limitação, me gera uma restrição. Esse é o grande problema. Agora, se eu tenho uma mobilidade cervical, eu consigo fazer esses movimentos de dissociação de forma muito mais tranquila e, consequentemente, eu tenho uma percepção espaço-temporal muito mais significativa. Olha a diferença entre isso e o que acontece aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uma articulação apofisária entre vértebras lombares. Então, o que eu percebo aqui é que eu vou ter movimentos entre as vértebras lombares que são movimentos curtos, movimentos pequenos. Felipe, mas eu tenho uma flexão grande, eu tenho uma grande amplitude de flexão. Beleza, mas essa grande amplitude de flexão, ela não é derivada necessariamente dessa vértebra. Quando a gente fala assim, nossa, mas eu tenho uma grande amplitude de flexão, é que, na verdade, você tem uma grande amplitude de flexão que está relacionada, então, a vários segmentos como um todo. Ou seja, quando você fala que eu tenho uma grande amplitude de flexão, o que eu estou querendo dizer é que a flexão, ela não é derivada de uma vértebra em relação à outra. Ela é derivada de quê? Da somatória da flexão de todas as vértebras. A minha rotação é derivada da somatória da rotação de todas as vértebras. As minhas inclinações são derivadas da somatória de rotação de todas as vértebras. E aí, então, a gente vai ter o conjunto como um todo. Quando a gente fala na cervical, eu só tenho 7 vértebras cervicais. E lá na minha cervical, então, como eu só tenho 7 vértebras cervicais, né, o que eu preciso? A somatória da rotação das 7 vértebras cervicais não seria uma somatória tão grande, eu não teria uma amplitude de movimento tão grande. Então, o que eu preciso? De vértebras atípicas que possibilitem que, apesar de eu tenha um conjunto de vértebras menor, ou seja, apesar de eu ter menos vértebra, eu consiga ter uma amplitude maior, ou seja, eu tenho menos vértebras, mas eu possuo maior amplitude de movimento. Então, eu tenho maior amplitude de movimento de rotação na cervical do que na torácica, onde eu tenho 12 vértebras, e na lombar, onde eu tenho, então, 5 vértebras, né? Então, assim, apesar de eu ter segmentos mais móveis e menos móveis, as minhas vértebras atípicas me permitem essa amplitude de movimento cada vez maior. E é claro que, se a gente tem alterações de cada segmento, depois a gente vai estar estudando, na nossa próxima aula, a gente vai estar estudando característica específica de cada um desses segmentos aí.